Olá, você que acompanha o nosso podcast Pretoteca, eu me chamo Cíntia Martins, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui com a gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que acompanha o nosso podcast tanto pelo Spotify, por todas as plataformas de streaming, como também pelo YouTube. Quem está vendo pelo YouTube, está vendo a gente hoje num sofá bonitão, com uma televisão aqui com o nosso selo, a gente está ficando bonito, cada vez mais bonito aqui, para você que acompanha aqui o nosso projeto com tanto carinho. E bom, vocês sabem que eu estou sempre na companhia da Milena Teixeira, que é meu braço direito aqui, ela está de férias, tem direito a férias, né? Chegou o momento de nós negros vencermos com férias, então deixa ela descansar, enquanto isso eu vou tocando aqui a nossa nave, o nosso foguete. E no episódio de hoje a gente vai falar de um movimento cultural muito forte, muito importante mundialmente falando. Começa nos Estados Unidos e vai aos poucos, né, rompendo barreiras e se torna um dos maiores festivais de cultura negra do Brasil. E aportou, claro, dentro do Brasil não, na verdade, é o Festival de Cultura Negra do mundo, né? Um dos maiores do mundo, mas que também se tornou aqui do Brasil. A gente está falando do Afropunk, um festival gigantesco que encontrou seu lugarzinho na Bahia, a Bahia que abraça o mundo inteiro, abraça tantos povos, também está recebendo o Festival Afropunk já há alguns anos. A gente vai trazer os detalhes aqui nessa conversa. O festival que acontece nesse fim de semana, nos dias 26 e 27 de novembro. Então venham para cá conversar comigo, o Ismael Fagundes, que é produtor artístico do Afropunk, e também o João Mota, que é gestor das redes sociais do festival. Oi, dupla, boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem está ouvindo a gente em qualquer horário, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado, Obrigado, Cíntia. valeu, Cíntia. Maravilha, a gente está muito feliz de falar com vocês aqui. Vai ser meu primeiro Afropunk. Estou indo para estar aí junto com vocês, vai ser super divertido. Mas a gente que já acompanha, né, esse movimento negro tão forte, tão importante, queria que vocês falassem um pouquinho, né, para quem está conhecendo agora, quem vai ter de repente a primeira oportunidade de ir como eu, quem ainda não sabe, a força da necessidade de um festival como o Afropunk, né? Eu sou rata de festival, já fui a todos que vocês possam imaginar. Quando eu vou fazer meu imposto de renda, me perguntam assim, seus bens? Não tenho, porque eu gastei tudo com show, com um festival na minha vida. E frequentei muito festival de rock, né? Lollapalooza, Rock in Rio, que são festivais diversos, mas não tem um direcionamento, muitas vezes, um lado político, né? Queria que a gente falasse um pouco desse nascimento do Afropunk enquanto um festival bastante político e principalmente um festival afrodiaspórico, né? Onde a cultura negra é a questão central, o line-up negro é uma questão central. Queria que vocês trouxessem um pouquinho da importância da gente ter um movimento tão forte, tão importante como esse. Pronto, então, Cíntia, o Afropunk, ele nasce de um documentário dirigido pelo James Spooner. Quem é o James? O James é um cara californiano que passou grande parte da vida em Nova York e que frequentava a cena do punk e do hardcore naquela época. Ele percebia que naquela cena, ainda que tivesse a presença de pessoas negras, essas pessoas meio que ficavam na posição de outsider, sabe? Não eram abraçadas pela comunidade, eram constantemente rechaçadas, etc. E aí, em 2003, ele dirige um documentário chamado Afropunk, que é o que dá origem ao festival, justamente expondo essa cena, né? Falando sobre como era a experiência de jovens negros nova-iorquinos dentro da cena do punk e do hardcore. Desse documentário nasce o festival, junto com o Matthew, que é o braço de business, né, do Afropunk, Matthew Morgan. Bacana. Quer falar, Ismael? Não, acho que o João resumiu bem aí a história do festival, né? Justamente a história que ele contou aí para vocês é como o Afropunk surge, né? E que hoje é essa potência, né? Musical, né? Cultural, de movimento, de comportamento, mas nasce basicamente, inicialmente desse documentário. Agora eu queria que vocês falassem para a gente um pouquinho como que ele chega na Bahia, né? A gente sabe, a Bahia é o maior estado preto fora da África, onde mais tem gente preta, onde a cultura preta pulsa de uma forma muito, muito energética, né? Muito forte, assim. Como que ele chega na Bahia, né? E a gente está falando, claro, dessa edição 2022 que acontece nesse final de semana, justamente na Bahia, que é a terra de vocês aí, né? Pronto. O Afropunk chega na Bahia, antes de chegar na Bahia, ele passa por diversas cidades, né? Ele começa no Brooklyn, a primeira edição é no Brooklyn, só que do Brooklyn vai para Paris, Londres, Minneapolis, Miami, Joanesburgo. Ele passa por diversas cidades do mundo. E a mais recente edição é em Salvador, na Bahia. O festival aconteceria em 2020, né? Seria a primeira edição, só que a gente foi atravessado pela Covid, então acabou sendo adiado para 2021. Ele chega na Bahia em 2021 com a edição mais compacta, então era a edição que inicialmente seria uma transmissão virtual,
aí acabou sendo transferida para uma coisa só para convidados. A gente foi ajustando o festival à medida que as medidas de biossegurança foram sendo mais flexíveis. E nesse ano, ele chega com a primeira grande edição na América Latina, na Bahia, né? Então, esse ano a gente tem um line-up gigantesco, com mais de 20 nomes, mais de 20 horas de programação. A gente tem Emicida, Babaxi do Blues, Macego, Ludmilla, Lineker. Então, é importante falar sobre a Bahia nessa posição, porque a Bahia surge como esse berço, né, da cultura afrodiaspórica no Brasil. É o lugar de descobrimento do Brasil. Salvador é a cidade fora de África que tem a maior porcentagem de população negra no mundo. E quando a gente fala sobre negritude no Brasil, é uma referência, só que quando a gente fala sobre o mainstream que chega da negritude, né, Salvador às vezes fica colocado de lado, né, quando a gente fala sobre a relação do Sul e Sudeste. Então é importante pensar Salvador como esse polo criativo que com o Afropunk consegue ter o que era de direito desde sempre, né, que é o highlight, esse destaque. É bom destacar que assim, a gente sempre reafirma que é um festival internacional, né, que escolhe Salvador como uma cidade sede da América Latina, né, na primeira edição da América Latina. Então, assim, Salvador, que é uma cidade que realiza grandes eventos internacionais, como o maior carnaval do mundo, sem dúvida, é o nosso carnaval. E eu acho que não seria diferente, né, que o Afropunk acontecesse em Salvador, né? João trouxe aí Salvador como uma cidade mais negra fora do continente africano. Então, não seria um outro cenário, um cenário melhor para acolher um festival como esse que não fosse Salvador, né? Então, e também a gente acaba centralizando um pouco, porque os festivais internacionais eles estão no eixo Rio-São Paulo, né, Belo Horizonte ali, e Salvador acaba ficando um pouco de lado, sendo que é uma cidade que impulsiona toda essa música, né? Se você pegar todos os festivais dos últimos meses aí, pós a reabertura, né, dos eventos, as bandas de Salvador estão pautadas nas line-up. Então, assim, Salvador agora recebe o Afropunk, né, junto com seus artistas, né, como um berço mesmo da cultura e acolhendo um festival dessa potência, que é o Afropunk. Sem dúvida nenhuma, essa questão dos artistas, né, do line-up que você falou, os últimos, não só que tocaram no Afropunk, mas artistas que vêm figurando assim muito fortemente, né, na música nacional, a gente que saiu da Bahia, né, o próprio Baco que está encabeçando esse line-up, a Raquel Reis, que é uma maravilhosa, quem não conhece, vai lá atrás da música dela, Meli, que inclusive tocou nessa edição menorzinha do Afropunk aí em 2021, maravilhosa, outra baiana. Lued Luna, mais uma, né, que saiu da Bahia. Então, eu sempre costumo dizer, né, a Milena, que faz o podcast aqui comigo, é baiana, ela está em merecidas férias. A gente sempre fala que Rio de Janeiro e Bahia ainda tem uma capacidade de, como ex-capitais, de estarem uma moda muito grande, né? Claro que muitas vezes olham para a gente só enquanto cidades que produzem uma festa gigantesca como é o Carnaval, mas a produção cultural dentro de um lugar como a Bahia, dentro do Rio de Janeiro, ainda é muito forte. Estou falando do Rio porque eu sou carioca, tá, gente? Mas aqui, o foco aqui que a gente está falando enquanto Festival Afropunk, recebendo e trazendo, né, esse tanto de artista novo, assim, é muito forte o que a Bahia produz, né? A própria Tocha, né, gente? Não tem como eu não lembrar. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, da Bahia estar sempre pulsando, assim, artisticamente, e o festival trazendo um pouco esse olhar, né, descentralizando a questão de que a Bahia é somente carnaval. Com certeza. Eu acho que a gente tem, né, assim como você comentou, o carnaval como um grande evento, né, de Salvador, mas a gente sempre realizou grandes eventos. E o Afropunk, ele chega para reafirmar essa potência que é Salvador, essa capacidade de organizar grandes eventos. E foi uma das preocupações, né, da curadoria, que a gente pudesse reunir o máximo de artistas que tivesse uma diversidade musical, que trouxesse um pouco dessa música brasileira, preta, né, e também guardando e trazendo também os artistas locais. Então, assim, é um diálogo que foi buscado, que a gente contemplasse essa cena, né, que é produzida na cidade, que a gente tem uma Tocha, a gente tem o Baco, que é um artista local e que circula em todos os festivais, a gente tem o Ministério Público, que é um movimento aqui de ministério que está maravilhoso, que faz um grande movimento na cena musical aqui da cidade. A gente traz a Margareth Menezes, que é uma artista já consolidada, né, na cena, mas que vem aqui como uma artista homenageada nos seus 60 anos de carreira, então não poderia estar de fora do festival. Então a gente teve esse olhar de ter essa mistura, né, de artistas, né, essa diversidade de nomes, e trazendo, né, mesclando, dialogando com artistas internacionais e também do cenário nacional,
mas a Bahia está contemplada. Né? A gente tem uma Tocha, né, que vai fazer um grande show, né, que promete com a Carol Conká, né, esse diálogo Nordeste e Sudeste, né, mas a gente considerou, né, não dá para a gente fugir da cena da terra, é difícil, né? Dá para fazer um festival só com artistas da Bahia, né? Podia ser só um festival, mas o Afropunk é um festival internacional. Então, esse olhar da curadoria de trazer esse Brasil, a gente tem artista do Norte, por exemplo, a Nick Dias, que é um artista que vem do Belém, que nunca tocou em Salvador. Então, o Afropunk busca também, né, fazer de Salvador esse palco da música preta brasileira. É isso. O festival é muito sobre isso, né? A gente vai, claro, ver artistas grandes que a gente já conhece, né? Vai ter Emicida, né? A gente citou aqui isso. Já fui a show do Baco. Tô ansiosa para ver o show da Lineker, que eu nunca consegui ver. Claro que a gente quer ver os artistas grandes, mas a graça do festival muito também é você conhecer artistas novos, né? Abrir essa porta, essa possibilidade que muitas vezes festivais não afrodiaspóricos não vão abrir para artistas do Norte, artistas do interior do Nordeste do Brasil. Então, acho interessante. Nasce o festival com esse documentário que é sobre a cena punk nos Estados Unidos e como ele hoje acompanha, né, depois de se transformar em festival, ele vai acompanhando essa transformação musical mesmo, né, esse novo que não deixa de vir como cantaria Belchior, sempre atualizado com o que está acontecendo nos dias de hoje. Quando eu vi que vocês soltaram o Macego, eu quase caí para trás. Eu falei, gente, que eu não consegui ir no show dele, né, que ele fez aqui em São Paulo, e aí o cara vai estar lá, vai ser maravilhoso. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Que esse É muito legal. Desculpa, João, que esse show do Macego que você foi em São Paulo foi um show com DJ. O Afropunk tá trazendo o show dele na íntegra, com a banda. Então, assim, fiquem atentos, que é o show completo, né? O Afropunk, com exclusividade, traz o Macego com seu show com a banda completa. Siga aí, João. Eu vou, antes do João concluir, eu vou dizer que eu, infelizmente, não consegui ver. Então, assim, eu vou ver bonito, entendeu? Com a banda completa. Não, acho muito legal a gente pensar essa transversalidade do festival, né? De sair do punk, do hardcore, por exemplo. Bora olhar para a Nina, né? A Nina é uma rapper que faz grime, que faz drill, mas que na atitude tem muito do que é o punk, né? Tem muito do que é o hardcore. Acho que a gente vai entendendo o Afropunk, tanto global quanto a nossa edição, vai entendendo que o punk sai do nicho de gênero e passa para a questão de atitude, do comportamento. Então, assim, a gente tem muitas histórias de que o rap hoje é o novo rock, né? Porque hoje é o gênero musical que consegue abordar e colocar o dedo na ferida, falar sobre movimentos sociais, colocar o dedo na ferida sobre racismo, classismo. Então, assim, a gente percebe que o punk, que é aquela coisa do gênero só, vai sendo transmutada para atitude. Então, a gente tem uma Nina, que é uma rapper. A gente tem Paulinho Paredão, cara, que faz aqui em Salvador uma verdadeira revolução nas comunidades, né? Que é uma artista não binária, que coloca um paredão, que é uma característica super nossa baiana, né? E coloca pessoas LGBTQIA+, no palco, que leva para a comunidade, para bairros como Candial, Pernambués e tantos outros, uma leitura do que é paredão que não é comum e que causa um choque, que causa um incômodo necessário, né? Então, assim, a gente vai percebendo como o punk, enquanto gênero, vai se transmutando para essa atitude e como os artistas do line-up, cada um a seu modo, vão abraçando essa identidade. É muito bom, é muito massa assistir como cada um vai se apoderando dos elementos punk. Não, eu acho massa também a gente ter a presença do Black Pantera, que é uma banda de Minas Gerais. Se eu tiver errada, vocês me corrijam aqui. Um trio, né, de punkão, assim, hardcore, um negócio bem, bem sensacional. Minha adolescente vai ficar muito feliz, porque eu entrava nas roda punk, eu acho que vai ser demais ver o show do Black Pantera. E é uma banda de rock, fazendo aquele rock raiz e com letras que colocam o dedo na ferida, né? Porque você tem razão, João, quando você fala que o rock deixou de levar essa bandeira, de levantar essa bandeira de letras, né, de uns anos para cá, e o rap realmente é o gênero musical que mais traz essas questões sociais, né, esses problemas que o Brasil vive, que é uma coisa que o rock fazia muito fortemente nos anos 90. E aí vem Black Pantera, que é um trio, uma coisa, né, porradona, assim, de Minas Gerais. Então também descentraliza um pouco, né, porque a cena punk, ela nasce muito, chega no Brasil muito forte através de São Paulo, né, você tem uma banda de Minas Gerais fazendo isso, é sensacional. Mas é justamente esse papel. Ótimos. Vai. Justamente... A gente está no virtual, a gente vai se... o virtual... Vai acabar atrapalhando. Mas, como eu estava falando, Cíntia, anteriormente, esse olhar da curadoria de descentralizar, né, de trazer esse Brasil, é importantíssimo. E foi uma das grandes discussões nossa, né, enquanto a gente pensava nessa line. Como a gente pode representar, né? Não dá para abraçar todo mundo, que o Brasil é imenso,
mas como a gente pode trazer artistas de cenas, né, do rock, mas que estejam fora do eixo que já costuma, né, circular pelo Brasil. A gente tem, por exemplo, a Raíssa Dias, que vem de Pernambuco, e pela primeira vez pisa no palco internacional, né, e nunca veio a Salvador. Estamos tão perto, mas a gente não tem oportunidade. E aí que o festival, uma fala sua sobre o festival revelar novos talentos, João trouxe a Paulino Paredão. Paulino faz um grande movimento na cidade, só tocou um festival nacional, que foi o Favela Sound, e o Afropunk traz a Paulino para esse palco internacional. Então, o festival tem esse olhar também de trazer, de revelar novos talentos, né? Tem o Ian Claude, que é de Salvador, que é um artista que está aí despontando aí para o cenário da cena da música brasileira, que tem a oportunidade de estar aqui no palco do Afropunk, que é o palco Agu, que tem esse nome, né, Agu, de pedir licença, né, a esses artistas que já estão aí na cena consolidados e que estarão aí no Afropunk tendo a oportunidade de apresentar seus trabalhos, suas carreiras, lançar suas músicas novas. Então o festival também é uma plataforma de impulsionar, né, e de revelar novos talentos. Claro, e eu queria muito saber de vocês, assim, como é que você falou dos palcos, né? Como é que vai ser a estrutura? O que a gente vai encontrar quando chegar lá no lugar do festival? Quais são as atividades que vai ter? Porque nos festivais que a gente está, desses maiores, assim, né? Tipo o Rock in Rio, que são nacionais e tal, a gente tem sempre uma roda gigante, tem sempre um negócio desse que eu nunca entrei, porque é uma fila gigantesca. Mas o que o Afropunk vai proporcionar pra gente? Eu estou aqui, inclusive, do Parque Exposições, né? A gente está montando a estrutura, estou trabalhando em loco já. A gente tem 2 palcos, né? Que é o palco Gira, né? Que é o palco que vão tocar artistas que já estão consolidados com suas carreiras, e o palco Agu, né? Agu de licença, né? Como eu falei anteriormente, que terão os artistas que estão começando seus trabalhos. E tem uma coisa do Afropunk que é super importante, que acho que o João pode também complementar, como um jovem soteropolitano e um jovem negro, é que o grande protagonista do Afropunk é o público. O público que a gente, claro que a gente tem, né, novidades, tem surpresas, tem coisas que acontecem. Tem o Black Carpet, que foi uma sensação no ano passado, que é um tapete preto, né, que todo mundo será recebido por esse tapete com fotógrafos, né, fazendo do público espectador um grande papel importante, um grande protagonista do festival. Então, o público do Afropunk é que dá todo esse pincelado, que recheia toda a sensação de energia que a gente espera, vem muito desse público. Mas, assim, os palcos estão lindíssimos. Eu acho que há muitos anos eu não vejo palcos tão bonitos e tão representativos, né, como os palcos que estamos integrando. Inclusive, está nas redes sociais, quem quiser conferir os palcos. João pode falar melhor, que é da comunicação aí. Eu acho que vai ser uma grande surpresa, né? Os palcos que a gente vai apresentar, né, tanto o Gira quanto o Agu, os dois, assim, realmente obras de arte. E são 2 palcos que são muito pautados na nossa história, né? São palcos que procuram promover o encontro entre o agora e nossa história. Então, assim, a gente tem muita referência a Sankofa, que é aquela coisa de traçar o futuro olhando o passado. A gente tem diversos grafismos que são inspirados na cultura africana. E o que Isma falou sobre o público ser o grande protagonista se manifesta muito no Black Carpet, que ele citou, né? A gente brincou no passado que o Black Carpet era a grande atração do evento. Tipo assim, a gente tinha no palco diversos nomes da música negra brasileira, mas o público, né, nossa roda, a gente fala muito sobre o conceito de roda. O Afropunk chega na Bahia como roda, então assim, roda de tirei, roda gira, tudo que é roda, esse movimento, esse encontro circular, não verticalizado, onde não é hierarquia, onde todo mundo está ali no chão, vai sendo transmutado a um Black Carpet, por exemplo, que é uma estrutura super visualmente simples, mas que dá ao nosso público essa sensação de imponência, né? De, pô, eu cheguei num festival onde, além de público, eu sou o grande destaque. E eu sou o destaque enquanto público, enquanto pessoa negra. Né? A gente meio que subverte uma lógica que é comum a festivais e que é comum a todos os espaços que a gente frequenta com pessoas negras, que é aquela coisa de eu vou sair de casa e posso ser um alvo. Eu vou sair de casa e posso sofrer uma violência, eu vou sair de casa e posso, até mesmo no momento de lazer, sofrer algum tipo de repressão. Então, quando você chega num festival que é todo pautado pela cultura negra, com line-up só com artistas negros, uma produção majoritariamente negra, e assim que você chega, você já é recebido por um tapete preto, com trocentos fotógrafos para você, você já tem aquele alívio de, pô, vou respirar, vou chegar e vou curtir a noite, sabe? Tô em casa. O racismo hoje não vai ser uma preocupação, o que é uma coisa pra gente quase inédita. Então, assim, o que Isma falou é muito bonito e é muito pautado no que a gente tem feito durante esse ano, durante todo o pré-evento.
Nossa, sensacional. Fala, Ismael, você pegou ar para falar aí, pode continuar. Você não veio ano passado e eu acho que é uma das premissas que a gente sempre leva nas entrevistas, quando a gente fala sobre Afropunk nas nossas reuniões de equipe, é que é justamente, né, vou até repetir, ser um pouco redundante, o público é o grande protagonista. O Afropunk é pensado em mim, em você, em João, no jovem do centro da cidade, da periferia da cidade, que possa estar num espaço seguro e ser quem ele quer que ele seja, com seu turbante, com seu óculos, com sua roupa, com seu corpo livre. Então a gente tem todo um espetáculo musical, né, pensado, toda a estrutura de palco, de serviço, né, de segurança, alinhado às nossas premissas, mas o Afropunk convida você a fazer parte disso, né? O Afropunk convida ao público, né, a somar com a gente. Ano passado, os artistas circulavam do camarim até o palco pelo meio do público, justamente para trazer, né, aproximar cada vez mais. Esse ano vai ser um pouco complicado, porque senão a gente tem uma estrutura muito maior, a gente chega com o Afropunk em peso, assim, né, com 2 palcos enormes, então a gente não vai conseguir, mas a gente tem o festival permite, né, que todo mundo tenha acesso ali ao front do palco, né? Não tem nenhuma barreira que impeça, né, porque a ideia é que essa roda ela seja democrática, né? Então a gente também convida o público a estar democrático nesse espaço. Sem dúvida nenhuma. Vocês falaram aqui, né, a gente nesse início de conversa, de ser o único e importante em peso festival afrodiaspórico e um ambiente onde a gente se sente em casa, se sente seguro. Quero trazer até uma pergunta um pouco delicada, que já foi discussão entre amigos meus, né? Grupos de amigos majoritariamente pretos com umas pessoas brancas. Até temos amigos brancos, né? Tem que fazer essa piada besta. Mas, assim, branco pode ir, não pode ir? Porque já levantamos essa discussão e alguns apontaram, não, cara, você não pode ir, você é branco, você não entendeu que esse é um ambiente nosso. Então, assim, vamos lá. Vocês, enquanto trabalhadores do festival... Por que não pode ir e por que pode, se puder? Como é que é essa... Que resposta que a gente daria? Quem toca a bola é vocês, mano. Comece você, completo, vá. Pronto, vou começar. Responsabilidade é sua, João. Acho que melhor do que a gente se perguntar se branco pode ou não pode ir para o Afropunk, acho que é importante a gente fazer a seguinte reflexão. Quantos são os espaços em que nós, pessoas negras ou pessoas brancas, fazem essa reflexão? Será que uma pessoa branca pode ter aquele espaço? Porque eu, enquanto pessoa negra, penso isso diariamente, assim. Na hora de escolher a padaria que eu vou comprar o pão, na hora de escolher o teatro que eu vou assistir uma peça, o museu, o bairro que eu vou frequentar, eu faço essa pergunta diariamente. Pessoas brancas não se perguntam isso. Então, assim, o primeiro estágio é, pô, que legal, né? Uma pessoa branca está se auto-perguntando se ela pode ir a um espaço, porque ela entende que aquele espaço é um espaço de valorização da cultura negra, é um espaço onde nós estaremos... Nós seremos os protagonistas, né? A gente vai ser o centro. O foco é na pessoa negra. Por outro lado, eu acho que é fundamental que as pessoas brancas experienciem o Afropunk porque elas conseguem participar de uma lógica que não é o normal, assim. Elas conseguem ter um espaço minorias, onde... né? Não só enquanto minoria, mas não enquanto centro. Assim, não é aquele espaço onde pessoa branca vai estar ali e todas as pessoas negras ao redor dela vão ser subservientes, vão ser ou o porteiro, ou o garçom, ou a moça que vai limpar, ou a moça que vai abrir a porta. Não. As pessoas negras ao redor dela vão estar ali no momento de lazer. Que é uma coisa muito rara, assim. Uhum. Eu tenho muitos amigos brancos, e muitos amigos brancos perguntam isso. Falam assim, pô, João, eu posso ir, eu não posso ir? Eu falo, pô, velho, se você se sente confortável estando num espaço onde pessoas negras vão estar no momento de lazer, vão ser os protagonistas, e não ser subservientes, não estão... A existência dela não está sujeita à sua, vá. Porque é importante que essas pessoas experienciem isso para que, em outros eventos, ela passe... Tipo assim, tem uma coisa chamada teste do pescoço. Eu faço muito nos shows que eu vou. Eu levanto o pescoço e vejo quantas pessoas negras tem além de mim. Muitas vezes são pouquíssimas. Para eles, isso é normal, velho. Eles entram no espaço, eles entram em teatros, em tudo, e para eles é normal não ver pessoas negras. Pra gente, não. Então, assim, acho que a importância da pessoa branca e afropunk, ela, aos poucos, ir experienciando espaços onde ela não é o destaque, onde ela não é o centro. Onde ela vai, por exemplo, talvez dessa experiência, ela saia de lá do afropunk e possa mudar, seja que tipo uma fagulha, assim, que ela possa ter um senso crítico em relação a isso. Uhum. Seria ingênuo acreditar que toda pessoa branca que vai ter esse input, vai ter esse insight. Assim, não. Mas se, sei lá, de 10 que forem, 5 tiverem,
a gente já fez a mudança. É uma mudança que vai além do festival. Então, acho que esse é uma herança, é um legado que é importante para o festival, sabe? De causar esse questionamento. Porque, assim, pessoas brancas não vão sofrer hostilidade lá, isso é claro. Assim, no Brasil não existe espaço onde pessoas brancas sofram hostilidade por serem brancas, isso é fato. Jamais, né? Mas jamais. Mas é bom que elas se Jamais. perguntem isso. Eu gosto desse questionamento. É bom, assim, a pessoa branca se colocar na posição de, pô, velho, até onde eu posso ir? Tipo, ó, a minha branquitude não vai ser blindagem para tudo. Existem alguns espaços onde talvez aconteça, mas não vai acontecer. Então é importante esse questionamento. Eu gosto de quando a pessoa branca se auto-questiona e se coloca nessa posição que não é o comum dela. Eu Exatamente. acho que né, se um amigo te pergunta isso, e o amigo de João faz essa pergunta, e amigos meus, né, amigos, fazem essa pergunta, o festival já está cumprindo o papel dele, Uhum. entendeu? Já está provocando essa reeducação. Então, eu acho que o grande foco é esse. Pode vir, sim, jamais será utilizada, será, né, mas assim, o protagonismo é nosso. Então, assim, a gente já está cumprindo esse papel, né? A reeducação já está acontecendo. Então, acho que todo movimento, né, negro, preto, black, afro, ele acontece também para reeducar essa branquitude. Então, assim, o festival já cumpre esse papel, que é provocar esse público. Ah, eu vou, posso ir, tô pagando, vou comprar. Ninguém pede carteira, né, para Uhum. comprar o ingresso. Mas lá eu vou entender, eu preciso entender o meu espaço, né, naquela grande roda. E a roda é nossa. Então, assim, acho que o Afropunk já chegou, né, trazendo esse incômodo. Eu acho que ano passado tiveram amigos meus brancos que foram. Isma, eu fui. Isma, todo mundo chama de Isma, né? Isma, eu fui. Vou Mas começar a fiquei, chamar fiquei bem também. no canto, porque eu achei que Uhum. aquilo ali não era o espaço para eu dançar e me jogar, ficar na frente. Eu falei, o que você acha? Eu falei, é isso. O papel do festival é também trazer esse lado político. Então, se você sentiu que preferia ficar mais afastado e foi, curtiu e foi legal, e foi um evento lindo, maravilhoso, espero que essa mensagem, né, siga com você, né? Então, acho que o grande propósito, o grande objetivo é esse mesmo. Sem dúvida, e saber se comportar, né? Até me lembro, como eu falei que eu vou a muito festival, né? Eu tive no Festival Turá em São Paulo em julho, teve Baco também, Emicida, enfim. Foram 2 dias ali no Parque do Ibirapuera e a Estela Yeshua, que é uma influencer, postou um vídeo desse dia, até jogo aqui para vocês, pessoas brancas, amigos meus que querem ir, que se sentem à vontade nesse tipo de festival, saibam se comportar. Porque ela postou um vídeo, que é um festival onde a maioria das pessoas que estavam lá eram brancas, né? Então tinha uma menina branca ao lado dela, ai, vocês são incríveis, tipo, vocês quem, sabe? Vocês, mulheres negras, aí fica uma coisa colocando a gente num lugar, né, de ser exóticos, de sermos diferentes, de estar ali. Então você, amigo, amiga branca que pretenda ir ao Afropunk, comporte-se, não faça isso, estou aqui no ambiente de vocês são lindos e incríveis. Isso a gente já sabe, mas assim, né, por favor. Acho que não tem nem A espaço gente para quer um isso, descanso, né? A gente quer um descanso, a gente quer ir pra Afropunk e curtir. Então, assim, com certeza. você é tão necessário, velho, sua jornada. Demais. Obrigada, mãe, entendo. Obrigado, assim, não precisa reforçar. Obrigado. Eu acho que é tipo situação que não vai acontecer aqui com a gente. Acho que não vai acontecer, acho que não vai acontecer, porque acho que tudo é pensado para que isso não aconteça. Então acho que não vai acontecer esse tipo de situação. Mas todo mundo riu porque eu sei que vocês todos passaram por essa situação e a gente ainda passa, né? Em espaços majoritariamente brancos. Gente, mas é isso. Estou ansiosa para o Afropunk. Quem está acompanhando a gente que vai também está ansioso. Estamos indo numa grande caravana de mulheres de São Paulo e também de outras partes do Brasil. E queria que vocês falassem aí, né? Chamar a gente para acompanhar, para estar perto. Deixar a gente com vontade de ir no Afropunk. Vamos lá. Eu queria só falar uma coisa antes, Claro. que para mim é um marco do Afropunk. Olha como estamos aqui, 3 pessoas pretas numa entrevista falando de um festival internacional. Eu acho que isso é um grande legado, um dos grandes legados, são vários. Recentemente, a gente estampou a capa de um jornal no dia da eleição. Então, assim, acho que eu queria, antes de qualquer coisa, deixar essa mensagem, que eu acho que a Afropunk tá modificando o cenário, assim, principalmente em Salvador, né, com todos os profissionais envolvidos. Então, assim, isso para mim já é um grande ganho para nós, né, comunidade preta. E, assim, deixar o convite para quem quiser chegar na roda, que chegue. O Afropunk está lindo, o festival está com um line-up incrível. Eu acho que tem grandes promessas do nosso lado aqui, do artístico, que João pode também largar do lado da comunicação. A gente sabe que os artistas vão entregar shows completamente diferentes das turnês, né? Dos shows que vão passar por aqui, que são shows de turnês, como a Lineker, por exemplo, como o Baco. Eu acho que todo mundo
está organizando, pensando em shows completamente diferentes do que tem circulado, porque o Afropunk é um palco internacional, é uma vitrine, teremos transmissão, então assim, não percam, não deixe de vir, não deixe de aproveitar a nossa roda. E pense que são 2 dias, mais de 20 horas de programação ao vivo. A gente tem encontros inéditos, como, por exemplo, Larissa Luiz e Martinalha convidando Nelson Rufino. A Sensacional. gente tem MC Carol e a Dama. Então, assim, acho que o que Inza falou é muito interessante porque a gente sente que os próprios artistas, por estarem no palco negro, uma pegada diferente, sabe? Tipo assim, é um show para uma plateia que é diferente das habituais deles, né? Tipo, de circuito de festival. É Aham. uma plateia que tá ali para ver todos eles. Então, assim, eles são as grandes estrelas. Então, assim, até para os artistas, né? Que tem esse costume de estar em palco, etc. O Afropunk é essa vitrine, né? Esse berço. Pô, a gente está em Salvador, que é berço da cultura afrodiaspórica no Brasil. A gente está em Salvador em novembro, né? A gente está 7 dias depois do Dia da Consciência Negra. Então, assim, tudo no Afropunk tem um certo misticismo, né? É uma coisa aurática que faz com que o festival seja realmente um grande encontro, né? A gente fala muito sobre aquilombamento, sobre a importância de estar entre nós. Então, assim, o festival tem tudo para ser lindo. Ano passado, quem foi, disse que foi, pelo menos para mim, a melhor experiência em festa que já tiveram nas suas vidas. Então, se ano passado foi assim, imagine esse ano, né? É agora que eu não volto da Bahia. Essa chamada, a convocação final. Me arruma um Já. quartinho aí já, hein, que eu vou ficar. Agora, gente, é isso. Foi muito bom conversar com vocês. Independentemente, né, de quem for ouvir essa nossa conversa aqui depois do festival acontecer, é importante ter esse registro aqui, né? Que foi como você falou, são 3 pessoas pretas aqui pensando, né, protagonizando e executando, né? A gente viveu para ver isso, a gente espera que isso aconteça mais para frente. É especial para mim, especialmente do lado de lá, do lado de cá, enquanto jornalista, onde eu ainda sou das poucas pessoas aqui, né? Então essas coisas é importante a gente estar trazendo essa discussão, trazendo movimentos tão fortes e tão importantes e necessários, a palavra que a gente brincou agora há pouco, como o Afropunk, como a gente aqui. Então foi um prazer conversar com vocês. Vamos dar o crédito certinho aqui, para eu não esquecer de ninguém. Vamos lá, eu conversei então com o João Mota, que é gestor das redes sociais do Afropunk Bahia, e também o Ismael Fagundes, produtor artístico do festival. Gente, foi um prazer. A gente se vê aí na Bahia, então, e em outros momentos também, hein? Obrigado, Até lá, um querida. beijo. Até mais. E você que acompanhou o Pretoteca, a gente se vê na próxima. Não deixe de ir no Afropunk pesquisar mais sobre o movimento, sobre o festival, que é mais do que um festival, né? Um acontecimento, um movimento político. Beijo!